Boa noite, bem-vindos à nossa live sobre produção em pandemia e pós-pandemia. Essa live é um projeto da FloArtes, faz parte, é uma contrapartida do inciso 2 a territórios e espaços culturais da Lei Aldir Blanc, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Essa noite a gente tem duas convidadas maravilhosas que eu quero agradecer antes da entrada delas. Elas toparam, disponibilizaram o tempo delas para participar desse bate-papo voluntariamente. Agradeço muito e peço até licença aqui, porque é o sonho de qualquer produtora ou produtor ter e ouvir um pouco dessas duas mulheres potentes. É a Andréia Gebim, ela é a CEO da Parlare Marketing Cultural. Boa noite, Andréia. Seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada. E outra mulher potente também é a Ana Potioli. Se eu falei errado, me corrija, Ana, depois na sua entrada. Ela faz parte da Gerência de Artes Cênicas do SESI da Paulista. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. E a gente obrigada pelo convite. Estou adorando participar dessa conversa. Obrigada a você. E o Fioravante Almeida, ator e produtor da FloArtes. E a gente vai começar essa noite, acho que antes da gente começar esse bate-papo, eu queria ouvir um pouco de vocês, um pouco do trabalho de vocês também, na área de vocês, para a gente dar início a esse bate-papo. Se a Andréia quiser começar, fique à vontade. Ok, bom, boa noite, prazer também participar aí com vocês, né? Espero poder contribuir um pouquinho nessa noite aí para as questões aí nossas da área de cultura e tudo que envolve, né? O trabalho de incentivos fiscais e a importância disso tudo aí para as leis brasileiras, né? E para os projetos. Eu sou CEO da Parlare Marketing Cultural, a gente é uma agência que faz assessoria em captação de recursos, fazemos consultoria completa para as empresas na área de todas as leis de incentivo, cuidamos de todos os processos e trabalhamos sistematizados hoje com um software de gestão de projetos que também nos ajuda no dia a dia a ter banco de projetos e fazer a gestão completa de projetos. Bem, eu sou a Ana, né? Como a Camila já falou, eu sou da equipe de artes cênicas do SESI São Paulo. A gente trabalha com uma programação intensa na área de cultura, enfim, na área de artes cênicas. Nós temos teatros espalhados por todo o estado de São Paulo e também um centro cultural que a gente cuida da programação, que é o Centro Cultural Fiesp, que fica ali na Avenida Paulista. E aí o nosso trabalho não posso deixar sempre de falar da Carol e da Priscila, que são minhas parceiras de trabalho, da Débora, que é nossa gerente de cultura. Nosso trabalho é desenvolver uma programação para todos esses espaços culturais, tanto na área de programação de difusão mesmo, de programação cultural, mas também na área de formação, enfim, na área de formação na área de cultura. Fioravante. Nossa, estou super feliz e emocionado com essas três mulheres poderosas. Olha aí, mulheres na cultura. E é impressionante, porque quantas vezes já peguei aquele garoto sonhador, meu projetinho debaixo do braço, fui bater na porta do SESI, fui aprender com a Ana, com a Débora, com a Carol, fui até a Andréia. A Andréia é uma pessoa assim, maravilhosa, assim, ela ensina muito para a gente o relacionamento do produtor com a empresa. A gente até agora está numa parceria, assim, então, para mim, é uma honra estar aqui perto de vocês, para ouvir um pouquinho de vocês, aprender e falar um pouquinho também do meu trabalho como produtor. Estou na Flor há 8 anos, a gente fez agora em abril, então, para mim, ainda me considero um produtor em formação, como também um ator em formação, e eu sou o ator-produtor, que eu acho que é uma espécie de modelo do artista hoje em dia. O artista tem que saber se produzir, tem que saber usar as ferramentas que existem, né? Os meios que existem, seja institucional ou seja privado, que vocês duas representam isso muito bem aqui hoje. Então, eu estou muito feliz para ouvir e aprender também
tocou com vocês e bater essa bola. Que bom estar aqui. Muito obrigado. Boa noite. E eu sou a Camila Bevilacqua, sou produtora e atriz. Tenho a minha empresa, que é a Lady Camis, e também faço produção para a Flow Arts. Bom, é inevitável a gente começar esse nosso bate-papo falando sobre a mudança, né? O que mudou. Claro que a gente teve alguns projetos que foram paralisados por conta da pandemia, por ser uma equipe muito grande. Claro que a gente, como produtores também, a gente tem essa preocupação também com a equipe e também com o público, né? Porque o nosso trabalho está, pelo menos nesse departamento cultural onde a gente trabalha no teatro, a gente precisa de público, aglomeração, e a gente também tem uma aglomeração em equipe, né? Porque a gente tem desde produtores, camareiros, técnico de som, luz, enfim, é uma equipe muito grande. E quando a gente se deparou, quando lá, o ano passado, em março de 2020, quando a gente, enfim, ouviu que o vírus ele existia e todo mundo acho que pensou que seria um momento curto, né? Que a gente conseguiria, no momento, a gente fez até um bolão, maio isso acaba, né? E isso acabou se estendendo, né? Porque é muito complexo, pelo menos eu vou falar nessa questão do teatro, né? E onde a gente precisa das pessoas. Então, eu acho que esse encontro, por exemplo, ele está sendo possível porque tem o lado bom, que a gente está se reinventando, de estar nas redes sociais, e ter quando que eu poderia encontrar a Ana, a Andréia, e a gente fazer esse bate-papo, assim, todo mundo junto e discutindo essas questões culturais, né? Se a gente pensasse no passado, seria muito impossível, a não ser se a gente bolasse realmente um projeto e colocasse um debate, e, enfim, conciliar as agendas e trazê-las. Então, eu queria saber se, para vocês, qual foi a mudança principal nesse período de pandemia, né? Onde a gente precisou ter esse tempo de entender o que era essa pandemia, né? Porque precisaria entender essa pandemia, tá, e depois, o que a gente pode fazer com os nossos projetos culturais? Bem, lá no SESI, assim, na verdade o que aconteceu é que todo mundo foi pego de surpresa, né? Ninguém estava esperando nada. Lá no SESI, por exemplo, a gente estava com um espetáculo montado, com cenário, com tudo pronto para estrear e simplesmente a gente foi obrigado a fechar as portas, enfim, a suspender toda a programação. Eu acho que no primeiro momento, né, foi esse momento de susto. Acho que a nossa primeira ação foi seguir as orientações das autoridades sanitárias, né, do governo, enfim, para tentar entender quais eram os melhores posicionamentos, quais eram as melhores decisões a se tomar. Então, a gente fechou as portas e a gente ainda mantém as portas fechadas, né? Passado um ano ainda, a gente ainda não conseguiu abrir o teatro para o público. Nós fizemos algumas tentativas, alguns exercícios, mas ainda não foi possível. Eu falo que a gente está numa loucura de planejamentos e planejamentos desde novembro, que a gente planeja uma retomada, a gente tenta retomar com os projetos que a gente já contratou, que já tem contratado, que isso foi um dos posicionamentos da nossa gerência, né, foi de honrar os contratos dos artistas e dos grupos artísticos que já estavam assinados. Então, a gente manteve o contato, vocês foram um dos produtores, enfim, artistas que a gente tentou manter, né, esse contato, esse diálogo aí, para tentar entender, enfim, tentar encontrar soluções. E terminou que a gente ficou muito tempo nessa tentativa de planejamento, de diálogo, enfim. E quando estava tudo meio que pronto para voltar, a gente foi obrigado a retomar de novo e a voltar e a fechar tudo novamente, que foi essa segunda onda, né? Que infelizmente foi pior do que a primeira, enfim. E então nos mudamos, transitamos para o mundo virtual.
agora em abril, conseguimos estrear um projeto virtual, que é o Viagem Teatral Play, que é a nossa programação que circula pelo interior, agora ele está circulando nas redes. É uma programação que a gente está fazendo aí até julho, justamente com esses grupos, esses artistas que estavam contratados, então a gente resgatou esse trabalho deles. E assim, é sempre uma tentativa, né? Nós sempre estamos tentando entender funcionamento, né? Como que funciona essa tela, né? Porque eu acho que o nosso fundamento foi tirado, que é a presença, né? A cena, as artes da cena, o principal fundamento é a presença, a gente está junto, a gente está trocando, né? Então, é tudo um experimento, é tudo uma novidade, assim, como que a gente faz essa troca com as pessoas, que antes era presencial, agora a gente está fazendo na tela. E é isso, estamos tentando, vamos ver no que dá. Sim. Eu queria até ouvir da Andréia, inclusive, se isso houve, porque a Ana falou um ponto muito interessante, que é a presença, né? Então, quando a gente pensa num projeto cultural, a gente conta principalmente quantas pessoas a gente vai atingir, né? Isso que é muito interessante. E eu queria ouvir, porque, claro, a gente está falando de teatro, mas, enfim, tem uma infinidade de projetos culturais, além do teatro, enfim, que a gente precisa da presença. E eu queria saber como é que foi para você na Parlare, como é que vocês estão, inclusive, pensando nisso, na questão da presença, e principalmente nessa questão da internet, porque a internet, ela tem, a gente atinge hoje, antes da pandemia, né? Você vê os influencers, né? A gente consegue atingir um número muito maior de visualizações, por exemplo, do que uma sessão, né? Isso, mas ao mesmo tempo, existem também, a gente está 1 ano da pandemia também, e como que a gente está se renovando para atingir o público específico, porque também tem isso, né? A gente tem um público, a gente acabou fazendo uma pesquisa aqui interna, porque também tem horários, tem dias da semana, tem também o gênero e também a fator idade, principalmente, né? Porque a gente precisa atingir. O teatro tem uma questão muito grande de pessoas um pouco mais velhas, inclusive, que não tem essa dinâmica com a internet, e também vale lembrar que muitas pessoas ainda não têm acesso à internet, né? Então, assim, um acesso à internet que você consiga baixar um vídeo, um pacote que você... Enfim, como é que é isso para vocês também na Parlare? Então, a gente lida, né, de um lado com o proponente, né, os donos específicos dos projetos, e do outro lado com as empresas. Então, assim, eu posso falar mais nessa parte de políticas de patrocínio mesmo, né, com a vinda da pandemia, o que mudou, né, porque, assim, eu acho que todos nós, né, estamos nos adequando em relação a tudo isso que você falou, e também em relação ao comportamento, né. Então, de um lado, se o proponente teve que se readequar e fazer um processo, agora eu vou ter que também fazer algo digital, vou também ter que me tornar virtual, porque hoje, por exemplo, a preferência das empresas, pelo menos a maioria delas, né, é que o projeto ou ele possa aguardar até ser realizado presencialmente, né, porque às vezes tem estilos, modalidades de projetos que são muito prejudicados, como a Ana falou, né, teatro, presença, algumas que são muito, muito prejudicadas, que o ideal seria aguardar, né, a gente conseguir fazer essa introdução aí presencial. Mas, se não, é a adequação digital mesmo, o proponente se adequar, né, essa adequação digital, executar, entregar, né, ao que ele se propôs. E, por outro lado, a empresa também está se ajustando, né, também está se adequando. E, então, está um momento mais delicado, vamos dizer, porque a empresa também não vai trabalhar com todos os departamentos, a prioridade delas, nesse momento, às vezes, não é só esse lado de estar ali com os projetos, às vezes é um lado emergencial, é o lado assistencialista da empresa que está envolvido. Então, assim, tem coisas que a gente percebe a dificuldade, né? E essa adaptação mesmo, os departamentos têm que se conversar para viabilizar, tem que chegar no financeiro, tem que pagar projetos, então todo mundo tem que se adequar a esse mundo, né? Só que eu diria que, no caso, no geral, eu acho que é o entendimento, né?
tanto de um lado quanto do outro, e dizer, ó, o que é possível hoje, né? Eu já ouvi dizer que, por exemplo, o Arraiá, né, do Nordeste vai ser virtual, o pessoal já se adequou, já estão ali fazendo essa mudança, e era milhões de pessoas, são milhões de pessoas que vão, né? Então, a gente tem que se adequar a algo que, no momento, nós temos e que melhor podemos fazer nesse momento, né? Sim, e é muito importante que eu acho que tanto vocês quanto a própria Ana com o SESI, e aí eu vou também convidar o Fioravante também para colocar a posição dele, porque assim, no nosso caso, a gente tem um projeto que estava na boca para a gente estrear. E é um projeto que realmente ele é muito específico e a gente não consegue adequar ele num processo como um todo, porque ele é itinerante, ele passa por várias cidades e tem muitas pessoas, são 40 pessoas da equipe. E, por exemplo, no caso do SESI, eles tentaram readequar, nós, inclusive, entramos, foi a nossa primeira temporada online, né? Os palhaços, a gente não tinha feito ainda nada online, foi a nossa primeira experiência online, e, inclusive, o material que foi produzido para o SESI, ele foi uma edição especial, então, ele foi pensado para essa apresentação de temporada. E é isso também, ouvi também do Fioravante, como é que é isso, Fioravante? Como é que o produtor que tem o seu projeto ali na boca para estrear, com quase projetos, assim, toda a parte gráfica, todas as ações, e aí você, praticamente 30 dias antes, você, enfim, não pôde executar o seu projeto. Foi muito triste esse processo de estar na boca do gol ali para estrear já com matéria, já, né, programas querendo entrevistar, e a gente tem que parar. Foi muito doloroso esse processo. E, ao mesmo tempo, num certo sentido, teve uma revolta, porque como você é um pouco, quando a gente é de teatro, acho que eu represento agora muitos artistas, o teatro no online, assim, primeiro ele deu um medo, porque o teatro precisa da presença, você precisa estar ali tirando dos seus órgãos aqueles gritos, aquelas emoções e batendo em alguém. É disso que nasce o teatro. Então, eu, por exemplo, tive muita dificuldade, só agora, depois de um ano, que a gente viu que teve essa segunda onda de serpas fortes, porque a gente falou, não, agora vai ter que ser assim. E agora eu estou sentindo até prazer em fazer esse tipo de comunicação, porque aí o comunicador do artista quer falar. Mas a gente sentiu muito, como produtor, assim, foi um momento também muito triste, porque projetos que estavam encavalados, assim, com empresas, negociações, as empresas, lógico, porque precisou, porque era importante, fecharam as portas para a cultura naquele momento, começaram a preferir fazer coisas ligadas a doações, né? Como a Andrea falou. Então, eu sofri muito nesse processo, né? Mas eu acho que agora a gente está encontrando uma forma, está começando a pensar uma forma de fazer o online, né? Essa mistura, como que a nosso patrocinador dá um nome híbrido, né? Faz um híbrido disso e encaixar uma coisa que agora que linke as pessoas agora com a esperança que a gente daqui a um ano, que vai acabar, que a gente vai conseguir vacinar toda a população até o final do ano e que o ano que vem, no mais tardar depois do Carnaval, a gente consiga voltar com força com o palco. E eu acho, inclusive, que o teatro vai voltar tão forte, vai ser assim, acho que as pessoas vão precisar desse abraço, como precisava do futebol, sabe? Esse tipo de sentimento, acho que vai acontecer. As pessoas vão querer a festa, vão querer o teatro. Então, eu estou nessa torcida e contando assim, realmente a postura do SESI, a gente sofre muito pelo presencial, né? Porque você vê que é um lugar tão lindo. Você vai lá, você vê um morador de rua que consegue entrar ali porque é gratuito e um professor da universidade vendo um espetáculo que é para todos, né? Então, assim, se apoiar nas pessoas que têm essa força. No caso da Andrea, que a gente fechou uma parceria agora, é uma pessoa que se preocupa com isso, que as coisas que isso vai passar. Quando tem esse olhar para frente, né? Esse olhar de vanguarda que vai passar, acho que a gente consegue, nesse momento, as empresas, eu apelo para isso, né? Que as empresas olhem os projetos, que apoiem, que não perca esse dinheiro do imposto, que a gente sabe que diminuiu muito,
mas porque daqui a pouco vai ter uma sequência de trabalhos e vai ser muito forte ter apoiado os artistas, os espetáculos nesse momento, sabe? Eu sinto isso. Avante, se me permite completar o que você está falando, as empresas, a maioria que faz aporte em lei de incentivo, elas têm essa consciência, elas têm, pelo menos os clientes que a gente dá consultoria, a gente sempre procura também ter esse bate-papo, né, nessa visão da empresa. Então, eles têm essa consciência da dificuldade, da necessidade, da importância que isso aconteça, né, nem que for de um outro formato. Então, não é só incentivo do governo para que as coisas se realizem digitalmente. As empresas também, elas também têm esse olhar, esse olhar de apoio, né, em relação a esse momento que nós estamos vivendo. Então, isso é legal. Então, não é, a maioria delas, as que usam projetos, que aportam em projetos, elas continuam no mesmo ritmo. Existe, sim, a dificuldade, às vezes, até interna, de fluir com contratos, de fluir com pagamentos, uma lentidão talvez um pouquinho maior, algumas dificuldades que a gente tem que ajustar ao longo do caminho, aqui e ali, né? Mas, no geral, isso é viável, isso tá fluindo legal. Acho que é a consciência também das empresas em relação a esse caminho, né? E além dessa dificuldade, temos a dificuldade da própria burocracia nas aprovações, porque também está reduzido o número de pessoas, né? Mas eu acho que a gente tá olhando esse momento, quem faz arte, como vocês aí, essas meninas que representam hoje a arte aqui, e eu no meio de vocês, quem faz está com esse carinho, está trabalhando, está buscando, e está conseguindo espremer e tirar milagre disso, né? Eu acho que está rolando esse... E aí, que bom, né, gente? Vamos acreditar. Eu acho que, assim, só completando, eu acho que tem algo que talvez a gente esteja conseguindo fazer bem, assim, conseguindo explorar, é a questão do diálogo, né? Porque eu acho que a gente está precisando dialogar mais com as várias instâncias, assim, para que as coisas consigam acontecer, né? Então, eu vejo muito mais a nossa aproximação com os artistas, mas também com os setores internos dentro da instituição, né? Então, assim, na verdade, está todo mundo meio perdido, né? Ainda ninguém sabe direito como se adequa um contrato, por exemplo, a essa nova situação, como que um financeiro paga um projeto que era assim, agora não é mais, né? Como que uma equipe de comunicação, marketing, né? Como que ela se adequa? Está todo mundo meio perdido. Então, eu vejo esse lugar do diálogo, da conversa mesmo, da aproximação, ele acontecendo com mais fluidez, talvez, né? A gente consegue, né? Como está todo mundo perdido, todo mundo está querendo achar uma solução, né? Então, a gente consegue dialogar com as várias instâncias para isso, assim, para conseguir realizar, né, nossos projetos, enfim. E eu acho que quem está dentro das instituições, eu sempre falo isso, acho que a gente ainda está num lugar privilegiado dentro da situação atual, né, que o mundo está, enfim, que os artistas. Então, eu acho que esse é o nosso trabalho mesmo, assim, de tentar viabilizar, porque não é só a realização de uma programação, né? A gente agora está ajudando o outro, né? A gente está fazendo com que o outro consiga se manter, existir, né? Existir enquanto artista, né? Se manter enquanto ser humano, enfim. Então, era uma coisa que eu queria pontuar, essa questão da conversa, que acho que ela está se ampliando, assim, é uma das características desse momento. E santa tecnologia nesse ponto, né, Ana? Porque a tecnologia é que foi capaz de viabilizar isso tudo. A gente está vendo, assim, desde essa questão de viabilidade para executar e poder transmitir ao público, né? Mesmo que não for presencial, mas que a coisa flua e aconteça, né? Nessa exibição, mas também, junto à empresa, também a gente procurou trabalhar sistematizado. Então, hoje a gente tem fluxos que o marketing pode entrar e aprovar um material de divulgação, que o financeiro pode entrar e encontrar o contrato dele, todas as certidões que ele precisa para tocar para dar andamento, né, o compliance, o fiscal, enfim, todos os departamentos que são envolvidos numa fase de uma parte de um projeto, que eles consigam trabalhar, mesmo que se um vai trabalhar uma semana, o departamento vai trabalhar uma semana, o outro não vai. Então, existe essa dificuldade. Então, a gente está tentando
né, usar a tecnologia a favor mesmo, trabalhar sistematizado para que todo mundo possa realizar o seu trabalho, querendo ou não, também são pessoas que precisam também executar o seu trabalho, né? E essa parte não pode ficar parada, né? Tem que fluir, tem prazo, tem time para isso, independente se é um projeto que vai executar presencial ou digitalmente, ele precisa também acontecer porque todos têm prazo junto aos ministérios, né? Então, precisa ser obedecido também. Então, essa parte a gente conta com a tecnologia também. E ainda pegando nesse ponto dessa adaptação, pensando agora, porque assim, muitas pessoas tinham projetos, né? Então, assim, sonhos de, eu quero montar tal espetáculo, e hoje em dia a gente fica assim, o que montar, né? Porque assim, você pensa sempre no que montar, o que eu posso executar dessa forma híbrida, tanto presencial quanto nessa parte de internet. Aí eu queria saber, por exemplo, hoje, passados esse 1 ano e 1 mês, como é que está tanto a política de empresas para poder fazer aporte, quanto também na própria instituição, que a gente está seguindo o fluxo. Vocês recebem projetos ainda voltados para dessa forma híbrida, ou não? Assim, as empresas estão aceitando receber projetos, por exemplo, vamos falar de grandes musicais, por exemplo, né? Porque não é nem só o fator, se a gente pensar num grande musical, a gente tem aquela concentração que a gente conversou já no início, de uma equipe de aglomeração, e também é um espetáculo que também precisa de público, né? Porque a gente vai reduzir também esse público dessa forma híbrida. E aí eu queria saber se a gente ainda continua pensando, né? A pessoa que está ali vendo, eu penso no meu projeto ainda de uma forma uma forma menor, ou eu posso ainda pensar ou mandar um projeto ainda em grandes escalas, né? Como é que está isso? E se nessa nova, qual foi no último ano, por exemplo, Andréia, se a gente teve uma grande captação, né? Se os projetos captados foram pensados no presencial ou nessa questão híbrida? Deixa eu abrir meu microfone aqui. Eu acho que foi pensado, no início da pandemia, como você falou, todos achavam que isso ia passar logo, né? Ia passar em breve. Eu tenho um cliente, por exemplo, que é aporte trimestral. Então, na primeira seletiva de projetos, fluiu normalmente, porque isso vai passar, isso vai acontecer de uma maneira mais momentânea e tudo vai, né? A vida que segue. Mas depois, na segunda seletiva, a gente já observou um comportamento diferente por parte do cliente. Realmente tiveram aqueles pedidos, olha, vamos dar preferência a projetos que possam acontecer, que possam se adequar ao virtual, né? Principalmente por conta de que existem prazos, né? A partir do momento que você inscreve um projeto, você tem um prazo para captar, um prazo para executar, ao menos que você peça a prorrogação. Isso tem acontecido também, né? Acho que o Aravante pode falar melhor aí nas prorrogações que são pedidas aí dos projetos deles, mas existe essa flexibilidade por todos os lados, mas existe essa preferência agora de que possa, até para não acumular, não acontecer um acúmulo muito grande, né? Para que isso não possa se refletir lá na frente, na hora que liberar, falar, meu Deus, né? O que vamos fazer primeiro, né? Ou a empresa, o que eu vou acompanhar primeiro, de que forma que eu vou acompanhar a execução, a gente que acompanha todo o fluxo, inclusive a execução de projetos, a gente já está vendo, tanto que já está se aglomerando de projetos que vão querer acontecer no mesmo momento, no mesmo período, e aí também, como é que vai ser? Então, essa é uma preocupação da empresa também. Por outro lado, ela tem essa preocupação muito grande de vamos fazer com toda a segurança possível. É possível fazer um projeto híbrido? Parte executa agora, parte vamos executar em 2022, vamos fazer é possível, vocês têm, né, condição, o projeto tem autorização para que ele possa executar, estender essa execução para a execução dele? Se sim, ok, né? Então, assim, existe essa preocupação a partir de agora, depois se estendeu eu percebo assim, depois que a pandemia se estendeu um pouco mais, que as empresas começaram a mudar um pouco mais de comportamento. .
É muito importante esse ponto que você falou de mudança de comportamento, e também eu vou compartilhar essa experiência, principalmente com a Ana, que trabalha também nessa questão de reabertura de teatro. O ano passado, eu consegui executar um projeto, foi em Brasília, no Centro Cultural Banco do Brasil, foi em dezembro de 2020, foi a reabertura do Centro Cultural Banco do Brasil. É claro que esse projeto ele era viável fazer nesse molde de reabertura, porque é um recital de poesias, é um projeto do ator e diretor Alexandre Borges com o João Vasco, então é um projeto de poesias de poesias de Fernando Pessoa e Vinícius de Moraes, tem a Mariana de Moraes também, então assim, à disposição do palco, já uma disposição que cada um ficava em seu... enfim, no seu 1,5 metro de distância, né? O teatro tinha 360 lugares, eles reabriram com 90 lugares, com distanciamento, enfim, todos os protocolos, tanto da parte da produção, todo mundo testado, o público também tinha, a entrada era feita por um lado, a saída seguia uma filinha, para não causar essa aglomeração. E quando a gente fez essa reabertura, então foi um misto de muita coisa, né? Foi um misto também, foi bastante estudado também, como a gente também ficou preocupado, será que vai ter público? Mas, enfim, os ingressos se esgotaram rapidamente, todos, a gente fez 12 apresentações com ingressos esgotados, e graças a Deus deu tudo certo, com todo mundo testado, todo mundo chegou em Brasília, fez o espetáculo e voltou. E aí eu volto essa pergunta agora para a Ana, para entender também, por exemplo, a gente pensar no SESI, porque o SESI ele não é só o teatro, né? Tem também aquelas ações do lado de fora, né? Que é o Domingo na Paulista, que é o SESI musical, me corrija se eu estiver errada, mas tem também os shows, né? Que existiam na parte de fora, que eu acredito que nesse novo molde é quase impossível a gente realizar, porque como é que você vai ali com as pessoas na rua? Mas agora, com esse retorno, agora que a gente está podendo retornar, existe vocês já começaram algum movimento e vocês acham que é possível voltar o espetáculo com esses protocolos, todos esses protocolos, e pensando também no projeto, né? Porque a instituição também precisa pensar no projeto que é viável realizar, porque você tem também a parte do público e também a parte que a gente fala do backstage, coxia, né, para não ter aglomeração. A gente conseguiu voltar no ano passado, acho que até o começo desse ano, a gente conseguiu voltar com as exposições, né, os espaços expositivos. No Centro Cultural da Fiesp, a gente tem 3 galerias, e as 3 estavam abertas para visitação. Exposição é um pouquinho mais tranquilo, vamos dizer assim, porque a gente consegue controlar a quantidade de pessoas, né? A gente consegue manter os protocolos de segurança com mais eficiência, né? Nos teatros a gente não conseguiu, porque também tem uma questão de que às vezes não vale a pena você abrir o teatro com a quantidade de pessoas que você consegue colocar lá dentro, tanto do ponto de vista de alcance de público mesmo, né? Tanto do ponto de vista financeiro, né? Porque aquele projeto tem um custo que geralmente é alto, né? Porque a gente tem um teatro muito grande, que não vale a pena, uma coisa não cobre a outra, enfim. Com relação a perspectivas, eu sou sempre otimista, né? Então, eu sempre acho que vai dar para abrir. Enfim, por isso que eu já fiz 1000 planejamentos e eles terminam caindo todos. A gente tem, assim, o que está acontecendo é que, como a gente tem uma programação enorme, né? A gente tinha muita coisa contratada, foi o que eu falei no começo. Então, a gente não realizou nenhuma captação de projeto, além do que a gente já tinha contratado, porque não tem espaço mesmo, assim, né, na programação, para inserir. A gente já tem muita dificuldade de colocar essa programação para rodar, porque, enfim, a gente transformou 15 espaços no estado em uma tela. Então, né, ficou difícil da gente conseguir incluir todo mundo e captar mais projetos.
Existe uma previsão, sim, de no próximo ano, na verdade, esse ano agora, a gente quer lançar edital para a programação 2022. Esse edital já está no forno, é para uma programação presencial a princípio. A gente vai esperar mais um pouquinho para ver o andar da carruagem, para também não lançar um edital, criar expectativa e não conseguir cumprir. Mas a nossa ideia é, sim, fazer uma retomada em 22, como a nossa programação era anteriormente. Como era, não, porque eu acredito que nunca mais a gente vai ser como era, né? A gente vai ter um novo começo aí. Acho que, resumindo, é isso. Esse ano, o que a gente tem previsão de voltar, quer dizer, tem essa expectativa de voltar com atividades presenciais, mas tudo ainda voltado para o que está contratado, enfim, para os espetáculos que iriam em temporada. A gente está tentando retomar com eles primeiro. Isso, não Olha, eu passar. achei muito legal isso de vocês retomarem as produções que foram paradas, porque, assim, na verdade, quando a gente tem uma produção, a gente está contando com aquilo, né? A gente planilha aquilo na nossa produtora, no grupo de teatro, na companhia, e eu acho que é legal esse retorno, assim, eu queria parabenizar vocês, acho demais essa ideia, e também o lance do diálogo que você falou, porque eu acho que agora a gente está passando por um momento, por exemplo, olha como é difícil. Quem estava pensando num projeto, a pandemia vai se estender, ninguém sabia disso, né? Todo mundo quer que acabe logo. Ninguém teve tempo de escrever um projeto online. E se escrevesse um projeto online, quando fosse aprovar, o tempo que demora a aprovação, já teria passado. Então, assim, é um momento é difícil mesmo você conseguir pensar esse momento. Então, acho que a palavra real para esse momento que você falou e que toca muito é o diálogo. E por isso que é importante, quando a empresa consegue ter diálogo, vocês conseguem ter diálogo, a gente percebe que outras instituições também, como o SESC, como o Centro Cultural Banco do Brasil, está fazendo isso, e isso está fazendo a gente sobreviver como artista, e está sendo muito importante para a gente como produtor, né? Então, estou bastante assim, empolgado com o momento. Eu queria só complementar, assim, eu tenho falado muito do SESI, porque é a minha experiência, né, lá dentro, enfim, mas, assim, a gente também tem conversado com outras instituições que também estão fazendo um trabalho muito bacana de tentar entender o momento, né, então eu coloco aí o Itaú Cultural, o SESC, o CCBB, que fez, de fato, o movimento, acho que o CCBB talvez tenha sido a única instituição que fez, de fato, o movimento da tentativa da volta da cena, não é, no presencial, acho que foi uma experiência bacana, assim. Enfim, todas as instituições estão nesse movimento, né? É um dilema para a gente, na verdade, porque a gente quer voltar, a gente tem que dar retorno, né, para a sociedade. O SESI, por exemplo, é um serviço social. Nosso trabalho é oferecer retorno para a sociedade. E a gente não conseguia, enfim, fica nesse impasse também. Então, tem esse sofrimento de quem está dentro da instituição de estar tentando fazer de alguma forma. Assim, algumas instituições conseguem mais porque tem mais orçamento, porque tem mais equipe, enfim, outras conseguem menos pelas mesmas questões, enfim. Mas eu acho que existe esse esforço de todas as instituições, pelo menos aqui em São Paulo, que é onde eu atuo, de estar tentando movimentar. Uhum. E é muito importante porque a gente está falando... Opa, meu microfone está ligado. A gente está falando de instituições que estão, né, trabalhando para isso, e a gente tem também outras questões, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente teve a notícia esse ano com a saída do PROAC CMS, né? Então, agora os produtores, os artistas, os grupos, eles têm agora um incentivo fiscal a menos, e isso gerou algum impacto? Por exemplo, qual que é o impacto da saída do PROAC ICMS, por exemplo, né? Porque tem muitas empresas que, inclusive, me corrija se eu estiver errada, mas tem muitas que só fazem um aporte por conta do ICMS, né? E com a saída, por exemplo, elas não conseguem investir com essa isenção fiscal, porque é bom para todo mundo, tanto para as produções, quanto também para a empresa, né? E houve um impacto, você já sentiu esse impacto, Andréia, agora nesse início de ano?
Então, muitas empresas realmente, né, elas não conseguem, às vezes, nem aportar pelo imposto de renda, né, às vezes não estão nem no lucro real, e aí ela não consegue realmente utilizar os recursos ou não tem um imposto devido para poder usufruir das leis federais e dependem, né, principalmente o estado de São Paulo. Existem alguns estados que estão funcionando normalmente, né, então isso também é uma coisa legal, porque é uma promessa aí de, entre aspas, tirar do ar por 3 anos, né, mas eu acho que acabou prejudicando no sentido de que transparência, né? Acabou empobrecendo um pouco esse lado da renúncia fiscal, porque as empresas, muitas que só usavam ICM, ficaram frustradas, né? Eu recebi a ligação todos os dias de empresas que tinham muito mais ICM do que IR, por exemplo, e falava, poxa, mas não vai liberar mais mesmo? Aí eu estou esperando, eu preciso passar uma posição para a diretoria, e ficou aquele vai, não vai, né? A gente teve uma média de mais de 400 grupos culturais que fizeram esse movimento de chegar, né, até a secretaria, fazer esse movimento de solicitação ao comitê de análise, que agora resume a CAP, né, e a CAP é que faz toda a análise de projeto direto, enfim, toda uma outra metodologia e outra dinâmica, né, que aí eles se preocupam muito mais porque a empresa também não pode participar, então eu acho que tem 2 lados, né, o lado realmente de não, é a frustração também de não conseguir realizar mais, né, aquilo que eles faziam e escolhiam tanto, né, porque o dinheiro é pouco, né, para a empresa, ela não consegue aportar em tudo que ela quer, né, ela tem que escolher, ela tem que filtrar, ela tem que ver se está dentro dos princípios dela, se está dentro do objetivo dela, para poder ter algum fit e dizer, olha, eu me identifico também. Então, assim, acho que isso é que enriquece também, né? Eu acho que também a gente perde não só, né, esse dinheiro que vai embora, que essa média de 100 milhões, né, que a gente tinha por ano desde 2015, mas também esse lado desse mix, né, dessa mistura que era legal, né, porque não é porque a empresa, ela quer beneficiar com a sua marca, quer, mas ela quer também participar com a comunidade, ela também quer divulgar, e eu acho que essa mistura de cada empresa cuidar um pouquinho é que faz essa variedade acontecer também, né? Será que a gente se pergunta, será que eles vão conseguir ter esse mesmo olhar, ter essa mesma sensibilidade, né? Já é tão difícil a gente ver com leis culturais federais, não se usa toda a verba, não todas as empresas que estão tributadas no lucro real conseguem ter imposto para pagar, usam as leis de incentivo, então já é difícil, né? Você ter essa participação. E aí, então, isso frustra um pouquinho. Eu acho que diria isso, houve um empobrecimento desse setor, além do benefício que agora, né, os produtores ficam mais inseguros, ficam em dúvida. Como é que vai ser essa repartição? Será que ela vai ser justa? Será que ela vai ser honesta? Vai lidar com todos os lados, do jeito que a gente tinha dessa diversidade de projetos? Não fica essa dúvida no ar, né? A gente espera que realmente fique por esse tempo aí, que eles consigam rever isso aí para poder, assim, acho que a opinião como um todo, né, ainda não é favorável, pelo menos de todas as classes, né, entre cultura, sociedade, instituições, governo, que eles tenham esse olhar, né? Essa é a nossa esperança. Repensem, né? Repensem, por favor, porque era tão bonito você ver assim, porque o que acontece com o SMS? É pouca empresa que consegue, vamos supor, aportar 100 mil no projeto, elas aportam 10, 15, e aí tem assim, do esporte, por exemplo, numa comunidade assim, 3, 4 empresas, cada um pega 5 mil ali por mês, consegue juntar 30 e patrocinar aquele time social de futebol ali. E tudo isso ficou descontinuado, as pessoas, então, as empresas, aqueles pequenos empresários que tinham prazer de fazer isso, estão sofrendo, a comunidade está sofrendo. Eu mesmo sou testemunho. Meu primeiro projeto, o Muro de Arrimo, meu primeiro projeto solo, assim, falava disso. Falava de Copa do Mundo. E aí eu tive a honra de ter a 3M na época, a JSL, que olharam para o projeto com super carinho e olharam para mim, um novo produtor. Eu tive essa oportunidade, porque o PROAC ele permitia isso. Permite que um grupo vá lá, monta um projeto, fala, a gente precisa de 100 mil e consiga 5
10 empresas e realizar aquele projeto. Então, eu sou um cara que hoje eu consigo navegar nas leis, mas o PROAC foi uma escola e foi pessoas que eram possível conversar assim, né? No início da minha carreira como produtor. Então, acho que é uma falta enorme. Por favor, repensem. Não, e é muito bacana o que você está colocando também, porque assim, o setor cultural ele é muito ativo nessa retomada também econômica, né? Se a gente, eu estou falando de diversas instâncias. E eu queria, nesse momento agora que a gente está falando, a gente teve um compilado de tudo, e eu volto a falar que a gente também, ao mesmo tempo que a gente tem muita apreensão, a gente está em tempos de sonhar. E aí eu queria ouvir, por exemplo, eu estou aqui, a gente já ouviu que as empresas estão abertas ao diálogo, todo mundo está aberto a ouvir. O que um produtor, né, com o seu projeto nesse momento, quais são dicas simples, né? O que uma pessoa precisa pensar para ter um bom projeto a oferecer, né? Tanto para a instituição, quanto também para uma captação, para uma empresa. Claro que eu entendo que cada empresa tem, né, tem algumas empresas que têm uma predileção para projetos sociais, mas, enfim, os pontos básicos, né? Eu estou aqui, eu estou nesse momento, e o que eu preciso? Eu tenho uma ideia na cabeça, quais são os pilares para a gente construir um bom projeto, uma boa apresentação? Eu estava esperando a Andréa responder. Porque eu acho para eu aprender com ela, na verdade. Falar primeiro. Não, na verdade, porque, desculpa interferir, porque é diferente, né? Quando eu, como produtor, quando eu vou escrever um projeto para o SESI, eu tenho que pensar uma determinada maneira de escrever. Por exemplo, não tem a coisa de contrapartida que a empresa tem, então eu posso pensar um pouco mais no conteúdo, eu posso mandar lá 1 quilo de texto para vocês lá, toda a história do autor, quase uma biografia. E quando eu mando um projeto, eu quero ouvir cada uma de vocês, mas assim, na minha opinião, quando eu mando um projeto para uma empresa, tem que ser tudo muito assim, tem que ser síntese em tudo. A apresentação ali, legal, apresenta o projeto, fala o que é mais ou menos, fala o que é o autor, fala quem é o elenco, fala quanto custa, a data, e aí entra em contrapartida, depois em cotas. É um pouco diferente, então eu acho que vai ser legal ouvir as duas. Sim. Eu posso entrar aqui? Andréia, começa. Vai lá. Sim, eu coloquei os pilares, mas basicamente, por exemplo, eu quando penso num projeto, assim, basicamente, como eu tenho essa formação de atriz, então primeiro a gente pensa, né, nesse formato do que eu quero com aquele texto dizer naquele momento, e aí a gente pensa nisso, depois a gente pensa no que eu vou, quais são as pessoas para participar desse projeto. E aí, além dessa questão do projeto, isso também é um pilar tanto meu do Fioravante, também a gente tem muito essa questão do social, né? Vou dar um exemplo, assim, quando a gente pensa em montar a Mancha Roxa, por exemplo, do Plínio Marcos, que fala das presidiárias de mulheres. Então, eu tento trazer para o projeto também discussões também para essas mulheres, né? Ou também quando a gente vai pensar num projeto também como um dos palhaços, por exemplo, né? Então, o que além do próprio texto, além do próprio artista, a gente também fica pensando aqui, quebrando, porque a gente sabe que, e eu vou também já participar vou colocar uma outra pergunta aqui, porque o pós-pandemia, a gente tem também o fator econômico também. Claro que o SESI, ele é uma casa que traz grandes espetáculos e oferece ali naquela Paulista maravilhosa, com acesso ao metrô e tudo mais, totalmente gratuito. E a gente também pensa nos nossos projetos ou de colocar um ingresso acessível ou também de oferecer gratuitamente, porque a gente pensa muito nisso. Como que o meu projeto vai chegar além das zonas centrais, né? Como é que eu posso atingir o máximo de pessoas, porque isso também faz parte da nossa cabeça também, de como a gente atrai o público, né? E muitas vezes o público não vai ou porque não fica sabendo ou porque também é longe, é o fator econômico. E aí eu queria mais ou menos entender como é que é a qualidade artística,
né? Como a pessoa, aí eu vou colocar outros fatores, né? Como a pessoa, claro, precisa exemplificar muito bem o que ela quer com esse projeto, condicionar o seu orçamento e o seu cronograma, tudo precisa ser conversado, porque como é que você, proponente, você está propondo, você precisa, né, executar isso. Então, acho que desde a história, o seu cronograma e o seu Excel, né, a sua planilha, tudo precisa conversar muito bem e ter esse resultado final, porque às vezes a gente queima a cabeça, porque às vezes a gente fica nessa questão artística, que a gente precisa pensar no artístico, mas tem todo um fator também de estrutura desse projeto, né? Como é que a gente vai, não basta só a gente estar aqui, ter esse sentimento do coração, e como é que a gente vai executar ele, né? Com relação a isso que você está falando, e essa pergunta, acho que eu demorei para responder, porque eu saberia te responder isso se você me perguntasse há 2 anos atrás. Agora, né, pode ser que a visão, no momento de análise, ela se transforme, né? Porque a gente realmente, agora, daqui para frente, a gente não sabe mais de nada. Mas, assim, eu acho que quando você apresenta um projeto para uma instituição que tem uma equipe de cultura, né, uma equipe técnica especializada, eu acho que você tem que você tem que fazer uma proposta que seja mais, que você possa deixar claro a sua proposta artística mesmo, né? A sua proposta enquanto artista, enquanto, né, a pessoa que vai criar. Eu acho que todas as propostas, e aí eu acho que para qualquer instância, elas precisam ser claras, precisa explicar e não ficar claro, o artista tem muito disso, fica claro só para ele, né? E assim, deixar claro, você tem em mente que vai ter uma banca que vai avaliar o seu projeto. Dentro de uma instituição, geralmente é uma banca especializada, são pessoas que entendem do setor econômico, entendem dos conceitos, né? Enfim, então a gente analisa se aquele projeto ele tem coerência, ele é contextualizado, ele está de acordo com as questões que estão sendo debatidas pela sociedade, né? Se aquela ficha técnica ela tem uma bagagem para falar daquele assunto, para realizar aquele projeto, né? Então, ficha técnica para a gente é muito importante, não uma ficha técnica que seja conhecida, mas que a gente entenda que aquelas pessoas têm possibilidade de falar sobre aquilo que ela está se propondo a falar, tem possibilidade de realizar aquilo que ela está realizando. Com relação a questões de orçamento, enfim, para a gente é importante que os orçamentos eles sejam coerentes, porque como é uma banca técnica, eu sei o preço das coisas, sabe? E as pessoas que trabalham na nossa área, elas sabem o preço das coisas. Então, não superfaturar ou também não colocar abaixo demais com medo de não conseguir uma aprovação, entendeu? Mas trabalhar com valores realistas. Então, acho que quando você apresenta para uma instituição, tem um olhar mais artístico mesmo, né? Um olhar mais voltado para a sua obra e para o que você quer falar, né? Aí, quando você vai para a apresentação para uma empresa, enfim, para um setor de marketing, eu deixo para a Andréa falar, que ela vai saber falar melhor. Aí é um pouquinho mais pragmático, né? A questão já é mais do que o Fioravante comentou, é algo mais no sentido, eu acho que assim, tem que entender muito a filosofia da empresa, né? Quando, né, liga para a gente falar, mas o que a gente pode fazer em termos de produzir, que projeto que eu posso produzir para a tua empresa, a gente fala, gente, eu te dou os instrumentos, eu te dou os meios para que você possa fazer. Se a gente dá consultoria para a empresa, a gente sabe dos focos, dos temas, dos objetivos, dos valores médios de aporte daquela empresa, das praças principais, a gente sabe informações sobre a empresa, né? Então, a gente passa tudo que a gente sabe, porque isso ajuda a eles elaborarem alguma coisa. Porque, no mais, eles verem isso, vai fazer adaptação de linguagem, vai fazer adaptação das cotas, das contrapartidas. Como você falou, a gente também lá na conselho, a gente sabe também quanto custa as coisas, a gente analisa, inclusive, as planilhas orçamentárias que nos chegam antes do cliente ver, porque
a gente, né, deixa que o lado está adequado, não está adequado ao projeto, a gente faz essa análise também no banco de projetos que a gente disponibiliza para as empresas, porque a gente já entende que é importante. Mas, assim, dizer, olha, eu vou te dar uma opinião muito certa de que projeto você vai fazer, né? Eu acho que vai mais da intenção de quem vai criar e dizer, eu sou bom em determinada, assim, uma dica que eu daria você é bom em que área, né? Bom em que sentido? E aí a gente vai buscar, né, no mercado as empresas que têm mais fit com aquele tipo de necessidade. Porque tem empresas que gostam de projetos de alta visibilidade, outras que querem que atenda a comunidade, ao entorno da onde eles têm lojas, por exemplo. Então, assim, é muito diferente com o foco do outro, né? Então, não adianta a gente opinar nesse sentido, o que melhor a gente pode fazer é saber do cliente. Olha, eu sei que o perfil do cliente é esse, que o foco é esse, e os valores médios de aporte e tudo mais está dentro dessas informações aqui. Então, a gente passa, né, as informações para que o proponente fale, não, deixa eu agora pensar como é que se eu posso oferecer, o que eu posso oferecer. Então, também tem essa troca que a gente gosta também de passar, sempre que a gente tem mais informações ou quando a gente busca, por conta disso, saber um pouquinho da empresa, eu acho que passar um pouquinho dessa filosofia é um caminho legal para o entendimento, aí para a chegada de conclusão. É mais dentro disso. Exatamente. E tem o trabalhinho que a gente faz como produtor, que é muito importante, porque, assim, às vezes eu vejo colegas falando, olha, mandei meu projeto com elenco tal, pessoa tal, para 50 empresas. Então, eu falo assim, mas se você for parar para pensar, cara, talvez não exista 50 empresas que patrocinem teatro. O que essa pessoa tem que ver? Ler a política de patrocínio da empresa. Aí a pessoa não perde tempo. A pessoa às vezes pega uma lista porque consegue na internet, porque comprou, e vai mandando para um monte de empresa. Tem empresas, olha, que só trabalha com ação social, que gosta de trabalhar na comunidade, do workshop, né, da coisa do empreendedor. Tem empresa que gosta de trabalhar com teatro. Então, você vai olhar aquela empresa e falar, essa empresa, opa, nessa empresa eu posso ir, eu posso negociar. Tem empresa que gosta de trabalhar com musical. Aquela empresa que gosta de trabalhar com musical, provavelmente não vai, mesmo que seja um ator muito famoso tal, não vai optar por aquela peça, porque tem empresa que gosta de teatro de visibilidade, tem empresa que gosta de teatro de grupo, e é importante o produtor ler, pesquisar um pouquinho a história de cada empresa. Geralmente as empresas falam, né? Então, às vezes, assim, a pessoa quer mandar um musical para uma empresa que vende cerveja infantil, por exemplo, um musical infantil para uma empresa que vende cerveja. Não pode, aquela empresa nunca vai poder fazer aquilo, mesmo se ela gostar. Então, a pessoa fica esperando 3, 4 meses uma resposta e vai ser negativa. Outra coisa que eu quero falar para os meus amigos produtores que estão vendo, eu falo mais para as pessoas mais novas, tem pessoas muito mais experientes do que eu, poderiam até estar no meu lugar agora aqui. Mas, assim, o não a gente sempre tem. Tem que ir em cima do sim. Não importe com não. E é legal também, de repente, conhecer pessoas como a André. Até vou pedir para depois você deixar o seu link no final, porque quando você vai atrás, às vezes, de um captador, você vai atrás de um especialista que consegue dar uma consultoria para o seu projeto, que vai te dar toques ali, macetes ou caminhos, né? Para o seu projeto chegar onde a gente não consegue, às vezes. Então, acho que é importante isso. E depois, eu queria até fazer uma pergunta muito importante para você. Não sei se a Camila me permite fazer uma pergunta para cada uma das convidadas. Por favor, Alain. Posso só completar? Posso completar o que você estava falando agora para não perder o raciocínio? Sim, pode, claro. Assim, se tivesse dicas de como fazer, né, projetos, ou como você falou, tem que ver muito foco, a política cultural da empresa. Às vezes a empresa sabe exatamente o que ela quer, qual é o foco dela, a política dela, né, o trabalho que vai ser divulgado, atrelar a marca dela. Às vezes não, mas a gente vai descobrindo, né, de acordo com a lida com a empresa. Mas uma coisa legal são projetos híbridos e itinerantes, por exemplo. Tá? Se eu tivesse que dar uma dica, né? Porque quando a gente não sabe muito, são projetos itinerantes. É aqueles que podem circular em vários locais, né? Que você pode percorrer, se for federal, ele pode percorrer até todo o Brasil, dependendo da verba, dependendo do valor da cota daquela empresa, né? Se o produtor vai conseguir chegar lá, né, a outros locais mais distantes.
mas é muito legal quando você consegue circular mais, porque você consegue pegar maior número de empresas que possam se interessar no seu projeto, né? Então, acho que a itinerância é uma coisa legal sempre que possível colocar. E híbrido no sentido de, se eu tenho uma peça de teatro, mas aquela empresa tem foco, por exemplo, na cultura regional, local, o que eu posso oferecer mais? Ele quer o lado do empreendedorismo. Eu posso fazer algumas palestras, né? Um teatro, mais palestra, ou mais exposição. Eu posso levar, às vezes, um projeto que ajuda a comunidade a empreender, ensina alguma arte para ela, mas também leva ao outro lado, né? Então, palestras, exposições, o teatro agregado, o que você pode agregar dentro daquele seu produto que você está oferecendo, né? Que diz respeito ali, que eu consigo, talvez, atender melhor aquela comunidade onde eu vou atingir. Esse é um nível, por exemplo, que é legal se pensar sempre, né? Não focar só em um único ponto. Eu queria dar duas dicas também, já aproveitando as dicas da Andrea. Eu acho que a primeira é, quando você vai apresentar um projeto para uma instituição, você tentar entender o eixo curatorial daquela instituição. Tem algumas instituições que trabalham com projetos de grande porte, outros trabalham com um eixo conceitual, mais experimental. Enfim, isso também funciona para instituições e funciona para festivais de arte, de cultura também, que são muito fortes, tem uns muito importantes no Brasil e no mundo até. Então, entender, eu acho que vai perto aí do que a Andrea falou de entender, de entender a empresa onde ela atua, né? Então, também entender a instituição, como que ela atua na sociedade, né? Quais são os projetos quais são os projetos que ela coloca na sua programação. Enfim, isso é uma dica. E uma outra dica que eu sempre dou quando dou aula, e aí, tipo assim, eu já virei um chavão, vou patentear essa frase, que assim, toda instituição, a maioria, e também poder público, trabalha com captação de projetos via edital, né? E aí, a dica que eu mais dou, assim, para todo mundo é leia o edital. Porque no edital é onde estão todas as informações que você precisa que vão subsidiar a escrita do seu projeto. Né? A gente tem uma tendência, né, a ler rápido, a ler assim, olhar a data, olhar, né, qual é o documento que precisa e tal. Muitas vezes o próprio edital, ele já fala para você o que a empresa está querendo, né? O que a instituição, enfim, quando uma instituição pública também está querendo. Então, essa é a dica que eu sempre dou, assim, leia o edital, lê 2 vezes. Tira uma tarde para ler o edital, abraça ele, sabe? Dorme com ele, faz carinho, porque ele vai... E assim, é muito claro, quem está numa banca de seleção, quando você lê um projeto, você fala assim, essa pessoa leu o edital, ela sabe, ela tá... Né? Essa aqui, nossa, viajou, porque ela... provavelmente ela pegou o projeto que ela escreveu num outro edital e trouxe para cá, mas não tem nada a ver com o que está escrito nesse edital aqui, sabe? Então, assim, é a dica. Tem que estudar. Eu queria fazer... O nosso diretor técnico, Igor, falou que estamos indo para o final, mas eu queria entender duas coisinhas. Uma para você e a primeira para a Andrea. Eu estava falando com um diretor, ele até um diretor super conhecido no Brasil e fora do Brasil, e eu falei para ele, então, que o compliance da empresa, o compliance, não está aprovando o projeto agora na época da pandemia. Tem um monte de gente que não entendeu o que é compliance ainda, e como ele é importante e que ele é uma ferramenta que tem crescido cada vez mais dentro das empresas. Queria que você explicasse um pouquinho o que é isso, o cuidado que a gente tem que ter e o que trata o compliance. Bom, resumidamente, né, no geral, o que é o compliance da empresa? É onde se faz cumprir as regras, algumas regulamentações, algumas normas, né, instruções normativas. O compliance é onde ele cria processos para que se regulamentem as coisas internamente na empresa, né? E com as leis de incentivo, principalmente num país como a gente vive, né, que infelizmente ainda existe a palavra corrupção, né, e isso as empresas se preocupam demais. Então, essas normas, essas técnicas que o compliance, essas regulamentações que ele cria, é justamente também para poder validar alguns itens, né, que são preocupantes para a empresa, por outro lado,
se alguma coisa acontecer, né, de desvio de verba, contrapartidas que às vezes não são ilegais, fornecedores que às vezes não existem, coisas que podem fazer um filtro, né, anterior. Então, o compliance, ele vem dentro dessa filosofia, dessa necessidade da empresa de poder ter um aval extra daquilo que ela está validando. E com o projeto não é diferente, né? Por conta dessas características que eu comentei. Então, assim, a gente também, quando faz essa consultoria, se preocupa nisso até ao receber o projeto, porque vai todo o processo. Então, os enquadramentos é uma forma de compliance, né? Como receber, se está adequada a planilha orçamentária, a Ana falou, se a condição está ok, né? Como que isso já faz parte do compliance, né? O histórico do projeto, o histórico do proponente do projeto, a gente analisa isso também quando vai passar para a área de compliance interna da empresa, né? Que analisam outras coisas e outros enquadramentos de processo. Mas é basicamente isso, como adequar a determinadas regras e condições para que se garanta que o projeto seja legal, ok, do começo ao fim, desde que ele entrou, as seletivas que vai fazer, que vai realizar, depois nós vamos executar as cotas e contrapartidas, como é que será, vamos fazer um cronograma e vamos acompanhar até a prestação de contas, tão importante quanto todo o processo, né? Tá ok, entregou o recibo da prestação de contas, que a gente sempre pede o recibo, pelo menos, entregou, né? Essa empresa validou. Então, isso é legal. Então, é basicamente isso, né? É um ok a mais, um aval a mais da empresa, mas que eu acho que com pandemia eles têm atuado de uma forma, assim, que não é esse olhar. O olhar é realmente cuidar para a empresa, que a empresa tenha um aporte bacana, um aporte correto, ok, que isso não vai, né, futuramente gerar nenhuma dor de cabeça, fora o que esse benefício que é real, que a empresa quer, que é levar um benefício à comunidade, quer levar algo positivo, além de, claro, vai divulgar a marca dela, mas muitas empresas pensam assim, elas querem agregar, né, levar a comunidade, levar para a sociedade algo legal, porque educação vem junto com, né, cultura vem junto com educação, que vem junto com esporte, que vem junto com social, quer dizer, está tudo junto, né? Qualquer lei que você pegue, elas estão juntas, agregadas, para levar o quê? Um país, a gente sempre fala, né? Um país sem cultura é um país sem alma, mas esse é um país sem educação, sem uma série de coisas que realmente vai fazer muita falta para a nossa formação, né? Então, é isso que eu acho que a empresa pensa, né? Então, não sei se eu fugi muito do tema aí, mas o compliance é um ponto só que cuida um pouquinho mais desse lado aí dos projetos. Que bom entender melhor. Queria ter tido isso quando eu comecei lá 8 anos atrás a produzir. Uma live dessa, para mim, teria sido maravilhoso. E da Ana, eu queria saber, Ana, que tese é essa maravilhosa? O que é isso? Fale um pouco disso para nós. Tese? Camila. É sua dissertação para ele. Dissertação. Sim. Ai, gente. Fico com vergonha agora. Ele leu de cabo a rabo. Mas aí é um projeto pessoal, assim. Eu estou fazendo mestrado em artes cênicas na Escola de Artes Célia Helena. E aí meu foco de trabalho, de pesquisa é em curadoria da cena, que eu acho que é uma área de conhecimento que ainda tem pouca produção de acadêmica, né? Pouca pesquisa em cima disso, apesar de que tem muita gente fazendo, né? Executando. E é isso, assim. Então, eu tô nesse primeiro ano de mestrado, estou estudando tudo de curadoria que você possa imaginar na vida. Comecei um pouquinho, vim da questão da curadoria nas artes visuais, que é quando né, começou aí esse conceito a se desenvolver. E estou transitando para entender como que se faz curadoria na cena, né? Curadoria da cena, principalmente aqui no Brasil. Enfim, eu estou no meio da pesquisa, assim, então nem consigo falar tanto ainda. Talvez daqui a um ano eu vou ser uma mestra em curadoria. E aí eu consigo falar mais. Mas é isso, assim, entender os movimentos curatoriais, as propostas curatoriais. Tanto, né, o meu projeto é mais voltado para o Viagem Teatral, inclusive, que é uma curadoria dentro de uma instituição, mas eu estou bebendo muito nas curadorias dos festivais de teatro,
que é quando aqui dentro do Brasil se estabeleceu esse lugar, esse profissional, enfim, tentando entender aí como que esse profissional funciona, como que ele atua na sociedade, quais são as funções, né, o objetivo dele, enfim, é isso. Tô descobrindo ainda. Já vamos fazer uma próxima live, tá? Depois com você, que a gente precisa discutir isso. Achei maravilhoso. Sim. Não, eu acho que a questão da curadoria é algo que é importante a gente entender, né? Essa coisa do programador, do curador, enfim. Acho que é algo que está fazendo parte da nossa prática agora, né? Então, entender esses... Até para se fazer melhor, né? Fazer bem feito, assim. A gente tem feito, obviamente, mas precisa se escrever sobre isso, teorizar um pouquinho sobre isso. Sim. Gente, infelizmente, a gente já encerrou o nosso tempo, a gente até ultrapassou. Eu acho que eu ainda teria coisas aqui ainda para perguntar para vocês. Eu acho que eu vou fazer uma live 2, se vocês toparem depois, eu quero muito. Eu acho que o intuito desse bate-papo, de uma forma em geral, é quem possa assistir, claro, ter esse conhecimento também sobre a produção, sobre o trabalho dos produtores, o trabalho de todo mundo que faz um projeto quando ele está ali no papel e ele chega para vocês. É uma longa jornada, né? Uma longa jornada, muitas pessoas envolvidas, então são muitos processos, né? Desde da criação, a apresentação, a parte de documentação. Então, enfim, né? Quando a gente trabalha com projetos culturais, envolvem muitas questões até chegar, né? Seja um livro, seja um CD, uma exposição, um espetáculo teatral, um show, né? Não é só o trabalho ali da produção do show, mas e sim todo mundo que faz esses projetos acontecerem, né? E vocês são duas pessoas que estão representando aqui muitos projetos que aconteceram, passaram por vocês, e quero agradecer muito essa conversa. É uma conversa que inspira a gente, né? Que dá esperança, né? Quando vocês dizem que o diálogo está aberto, as empresas estão abertas nesse novo momento. Então é isso, né? A gente agora absorver, pensar nesse tempo, porque assim, apesar de todos os pesares, é tempo de sonhar. A gente trabalha com algo né, que não é tão palpável, é muito delicado, né? Os artistas nesse momento agora, né? Como é que é o artista nesse momento de pandemia e criar neste momento? Então, uma live como essa, na questão de produção, é muito instigante para a gente continuar, né? E essa busca que ela nunca termina, é essa conexão que é com vocês, com o público, né? Como que um projeto, como uma instituição, como uma empresa, quando escolhe um projeto, buscar essa conexão com o público, né? Que é uma busca... Agora as conexões estão através de fibras óticas e tudo mais, mas a conexão, ela existe, ela vai ser... É uma busca constante. E é isso, eu espero que todos tenham muita saúde, e que a gente brevemente consiga, né, ter uma estreia, ter um coquetel, que sempre era maravilhoso a gente festejar as estreias, e ser feliz, e abraçar. Olha aí, coquetel. Eu falo coquetel porque para mim é um símbolo, não é que é só isso, para mim é um símbolo, tipo, gente, estreou, um brinde e tudo mais. Vamos ter muitos coquetéis, e queria ouvir as palavras finais da Andréia e da Ana. Eu também adorei participar com vocês. Acho que um pouquinho que a gente pode contribuir, mas também a gente aprende muito. Acho que essa troca é legal, né? Gostei muito aí dessa troca que a gente teve aí. E, assim, se eu puder deixar alguma mensagem, é de movimento, né? Como a gente está se movimentando, o pessoal pergunta, mas vocês pararam? Como é que vocês estão? Não sei o quê. A gente está no mesmo ritmo. Pelo contrário, a gente está estudando mais, está procurando os caminhos, agora a gente lida com software, está estudando sobre startup, está estudando sobre tecnologia, está estudando sobre outras coisas
vendo o movimento do mercado, de que forma que a gente pode contribuir mais, como que as coisas, as empresas podem trabalhar mais sistematizadas, todo mundo ajudando o proponente, ajudando o cliente, ajudando a todos a movimentar. Então, a gente está pensando em formatos que, como está, né, já acompanhando esse universo de transformação, né, que realmente a gente acha que as relações e os processos, né, e os projetos talvez não sejam nunca mais os mesmos, né, então a gente vai ter que ter esse mix aí de digital, presencial, de que forma que a gente vai ajustar, adequar, quando pensar, em que momentos vai caber mais esse digital, em que momentos o presencial vai, né, ser mais forte, porque as pessoas também vão mudar os hábitos, né, então, assim, também a gente não sabe mesmo, como a Ana falou, como que vai ser o futuro, porque os hábitos das pessoas vão mudar, né, a gente ficou muito em casa, a gente está em casa há muito tempo, mas será que quando voltar tudo isso, a gente, no primeiro momento, a gente vai querer, né, respirar, né, e depois, será que nosso comportamento no dia a dia vai ser igual, né, como é que a gente será nesse novo mundo, né, nesse novo momento, eu diria. Então, tudo aí está em aberto. Então, acho que agora é a hora da gente realmente estudar, se dedicar, ter novas ideias, buscar empresas e projetos que tenham a ver com aquilo que você está se propondo, né? Como a Ana falou, estudar o que você tem ali nos editais, ler realmente para poder saber se aquilo se encaixa com aquilo que você está oferecendo ou não. Não, então, porque assim, nem todas as empresas têm todos os projetos, nem todos os proponentes têm todas as empresas. Não existe isso, né? O que você faz, às vezes, serve para determinadas empresas, para determinados perfis, e não para todos, né? Então, assim, para quem o meu produto serve? Então, se eu tivesse que deixar alguma coisa, é isso aí. É movimento. Vamos continuar aí nesse mesmo ritmo aí, que isso tudo aí depois vai aflorar aí com coisas positivas. E muito obrigada pelo convite aí de vocês. Estou muito contente. Eu acho que é seguindo isso que a Andrea está falando, eu queria agradecer a oportunidade, a Camila, enfim, o Fioravante e a equipe aí de vocês. Eu acho que a Andrea também eu conheci, agora eu já quero estar junto. Agradecer a oportunidade mesmo da gente fazer essa troca, da gente fazer essa conversa. Eu acho que ela é super válida, a gente tem que fazer mais disso, né? E eu acho que se eu fosse deixar uma palavra final, assim, talvez é algo que eu sempre falo, assim, é de nunca deixar que os seus sonhos, sabe, que seus desejos, eles morram, assim, mesmo nas dificuldades e tal, né? Isso que tem dentro da gente, né? Dentro de nós que somos artistas, isso é o que move a gente, né? A nossa criação, ela é sagrada, né? Ela é divina, então a gente não pode deixar ela morrer em nenhuma circunstância, né? Então, vamos seguir, não para, sabe? Não para, não desiste, que só quem não para e quem não desiste, que vai em frente, é que consegue realizar, assim, porque difícil vai ser, e agora está sendo mais uma provação para todos nós, mas eu acho que não dá para parar, né? Porque é algo que está na gente, né? Está aqui, né? Tá no afeto, assim. Eu acho que é um momento, gente, de parcerias também, né? De procurar, de se aproximar das pessoas. Eu acho que essa questão da parceria, do fazer junto, é uma tendência. Cada vez a gente vai fazer mais coisas em parcerias, um ajudando o outro, um segurando a mão do outro, né? Essa coisa que a gente chama de aproximação afetiva, né? Que não é uma aproximação só que tem um interesse aí, que seja financeiro, de trabalho, de ensino, mas é uma aproximação em outras camadas. Eu acho que isso a gente está aprendendo um pouquinho nesse momento aí. Então, eu acho que é isso. Eu estou à disposição, gente. Eu acho que sempre que precisarem aí enfim, dúvidas, desabafos, confissões, comemorações, beber cerveja, enfim, porque às vezes também merece. Tô aí, é isso. Galera, amigos, atores, produtores, o não a gente já tem. Vamos para o abraço daqui a pouco, vamos todo mundo se unir. O não a gente já tem. Lutem.
E é isso, gente. Nesse movimento, nessa conexão, é tempo de sonhar. Boa noite. A gente encerra a nossa live. Boa noite. Obrigada.